Bom dia. Vamos começar. Vamos começar essa parada aí. O difícil de um trabalho é o começo, certo? Eu pretendo dar título a esse vídeo de Bandido do Mundo, certo? Depois eu vou explicar por quê. Eu espero lembrar e voltar. Mas deixa eu fazer umas correções aqui antes de mais nada. Outro dia eu falava de futebol, falava do Diniz. Diniz que ontem levou mais uma peia, certo? Né? E dessa vez agora foram os argentinos, né? Não vou nem falar do porradal que quebrou lá no estádio ontem, né? Antes do jogo começar, certo? Ali entre torcedores e policiais, torcedores e torcedores, brasileiros e argentinos, tá certo? Mas para mostrar aí a violência do mundo, certo? Violência que é irracionalidade, aí eu vou dar uma olhada ali na tela, certo? Eu estou trazendo ali a imagem de um filósofo, que eu já falei dele aqui, o Schopenhauer, que diz, né, que porque aqui no primeiro card aqui, a filosofia genial de Schopenhauer é por que agimos irracionalmente. Então, por que que ontem houve aquele porradal? Por que que se faz jogo? Por que que se joga? Certo? É porque aí, certo, somos seres carregados de hormônios, certo? Hormônios comandados pelo cérebro, o cérebro que faz suas próprias maquinações, certo? E que dirige, né, a vontade, tá certo? Aí vamos parar ali no Schopenhauer, quando fala do mundo como vontade e representação, tá certo? Mas deixa eu falar primeiro aqui do Ancelotti. Carlo Ancelotti é o técnico hoje do Real Madrid, certo? Que deverá, na metade do ano que vem, ser técnico da seleção. Isso se nada, certo, acontecer movendo o contrário, certo? Movendo vontades aí, sabe, ao contrário, entendeu? Mas o fato é que o Diniz hoje cumpre, né? Ele foi identificado pelo Ancelotti, vai ver, né, como um técnico de técnica parecida com a que ele faz lá no Real Madrid, certo? E por isso ele foi escolhido, né, para fazer essa preparação aí, sabe? Esse improviso, pô, que tá dando ferro, certo, para todos nós brasileiros, entendeu? Não foi fácil o jogo ontem, tá certo? Mas assim, eu esqueci quando eu falei do Diniz, né, em relação ao jogo com a Colômbia, né? Citei falei no geral assim, querendo lembrar do Ancelotti, e Carlo Ancelotti é o nome do cara, certo? Que será o futuro técnico do Brasil se nada houvesse opondo, certo? Ao contrário. Eu falei também que Viktor Orbán, querendo dizer que ele é ex-presidente da Hungria, certo? Eu falei né, ali no agitado da fala de Viktor Orbán como presidente da Áustria, certo? Mas na verdade não é. Viktor Orbán é ex-presidente da Hungria. E o cara é um extremo-direitista que fez uma série de modificações na legislação lá do país dele, sabe? Enfraquecendo o judiciário, fortalecendo evidentemente o executivo, certo? Não sei o que aconteceu com o legislativo, certo? Mas ele enfraqueceu, tirou as energias do judiciário para fortalecer o poder que ele presidia, né? Aí também deixei ontem, quando eu fazia o vídeo, no auge, certo? Queria falar de física e de metafísica, mas não veio, bicho. Eu queria falar do Schopenhauer, eu queria falar da vontade e representação, não vinha, tá certo? Mas hoje eu posso dizer, deixa-me ver aqui se não tem mais outras coisas aí a reparar, né, que em 2.500 anos, certo, 25 séculos mais ou menos, Schopenhauer fez um resumo, tá certo, do que é que a realidade do mundo humano é, certo? O mundo é mundo, vontade e representação, tá certo? Tudo aquilo que os filósofos discutiram, né, nesses 2.500 anos e continuam discutindo agora, inclusive como fez ali, né, o Heidegger, certo? Falando ali, né, de física e metafísica, né, falando ali, não vem agora, a minha memória tá foda, certo? Eu acho que eu tô com um problema sério de demência. Mas o fato é que o Heidegger ainda tem um tratado
sobre os fenômenos, certo? E, é, e ali, né, ele coloca ali a base da ciência, tá certo? E nesse ponto a gente vai tocar em Descartes, né, que dá as bases, né, para a ciência moderna, inclusive. Mas antes disso, deixa eu falar da física e da metafísica, querendo falar do Heidegger, certo? Que, assim, o mundo se produziu dessa forma, tá certo? A física, as discussões sobre, sobre o mundo físico na filosofia gerou na ciência os conteúdos das linguagens, né? E das ciências humanas, que nós vimos agora no Enem, certo? E o conteúdo das ciências da natureza, tá certo? Basicamente é isso, as ciências de um modo geral, tá certo? O conhecimento de um modo geral se divide nessas duas bases aí, né? A base das linguagens das ciências humanas e do outro lado o conteúdo das ciências da natureza, tá certo? Isso é um produto do que os filósofos gregos antigos começaram há 2500 atrás, né, a posicionar em relação ao mundo que eles viviam, certo? Mundo de trevas, de certa forma, mundo de obscuridades, mundo em que a consciência, tá certo, era obnubilada, né, pela ideologia da época, produzida na época pelos feiticeiros da época, certo? É, e feiticeiros que eu falo são os sacerdotes, né, os visionários, aqueles que criam, né, uma falsa realidade e que passam para os homens de força, que são os reis. Vou chamar aqui de reis os que dirigem o processo de força, de violência, tá certo? E, e chegamos aqui até nós, tá certo? Então, física e metafísica, lembrando Heidegger, certo? São os dois grandes momentos, tá certo? E cotejando Heidegger com Schopenhauer, tá certo? Nós temos o mundo, né, o mundo de um modo geral que compreende essas duas forças aí do mundos físicos e mundos metafísicos, certo? E Heidegger, Schopenhauer fala, né, o mundo como vontade, a vontade como sendo essa força, né, essa força metafísica de um certo modo, tá certo, que nos empurra para cima e para baixo, nos leva a várias direções, força que Schopenhauer falou como sendo cega, insaciável e maligna, tá certo, porque de certa forma essa força está no cérebro, talvez seja por isso, certo? E cérebro que é matéria, né? E aqui a gente vai pegar um pouco de Descartes, né? Deixa eu ver se eu abro aqui, estou aqui com o René Descartes, né? Dele se diz, né, que ele foi filósofo, né? E ele teve um papel muito importante. Ele nasceu em 1596, ali 4 anos antes, né, da passagem do século XVI para o século XVII, né, 1500 para 1600, certo? E ele morreu com 50 e poucos anos, tá certo? Em meados do século XVII. E ele teve um papel importante porque foi um cara que pensou, certo? E o pensamento, né, é o que nos distingue dos animais de um modo geral, tá certo? E sistematizou o pensamento assim, né, que foi se organizando, que conduziu a Newton, certo? E a outros aí que vieram depois, certo? Leibniz, depois Kant e por aí vem, chega, passa por Schopenhauer, passa por Heidegger e outros aí, sabe, que foram se afirmando e que fazem o mundo hoje assim sintetizado, né? Primeiro, com Heidegger, certo? Nós não nos livramos da metafísica. Na metafísica tem uma parte aí que se refere à fé, tá certo? Que se refere a mundo de feitiços, de bruxarias, de encantos, de encantamentos, tá certo? E essa é uma parte. A outra parte é a parte da ideologia, e nessa parte a gente cai no mundo da representação, no mundo da linguagem, né? Tem um momento aí que Heidegger se dedica à linguagem, tá certo? E a gente cai no mundo aí da comunicação, que é hoje o mundo que faz a cabeça e as mentes e corações, né, das pessoas, dos indivíduos no mundo, sejam eles argentinos ou brasileiros, tanto faz, tá certo? Argentinos que conduziram, né, para o poder de presidente, para chefe da nação, né, um cara assim, sabe, desorganizado, um cara cheio aí, sabe,
sabe, de costumes atravessados, entendeu? Cheio de vícios. Na verdade, um mascarado, tá certo? Um cara que usou máscara, um ator, tá certo? Que não é ele mesmo, mas ao mesmo tempo é, tá certo? Que é o Milei, o Javier Milei, e que tá lá, os argentinos colocados, que é a juventude aí 24 anos, 4 para baixo, 4 para cima, tá certo? E esse pessoal aí é desesperado, ameaçado pela fome, entendeu? No país dele, sabe? E então o elegeram achando que a mudança, certo? A mudança abrupta, a mudança violenta, sabe? Serviria, né, para dar um novo patamar. O que não é verdade, porque em 18, né, quando Haddad foi derrotado pelo Bolsonaro, certo? Nós tínhamos um professor, um cara civilizado de um lado, e tínhamos um cara tosco do outro, parecido com o Milei, certo? Inclusive Bolsonaro já está com as passagens pagas para ir à posse do Milei. Né? Então há hoje uma identidade entre Milei e Bolsonaro porque eles fazem parte de um movimento no mundo chamado movimento de extrema-direita, tá certo? Que é um movimento reacionário, estejamos certos disso. Um movimento que liquida com o esforço dos filósofos, tá certo? Dos filósofos, mas não tanto, sabe? Porque tem um cara aí que me está atravessado no gogó, sabe? Que é o Heidegger, entendeu? Que foi nazista, sabe? E ele tem uma contribuição, né, teórica, filosófica para dar para a gente quando fala de questões relacionadas ao ser existente, sabe, ao ser epistemológico, não sei mais o que e tal, certo? Mas o cara, na essência, sabe, ele nos pega, tá certo? Ele nos pega pelo pé, sabe, e nos joga no chão, tá certo? Porque o cara foi um nazista, tá certo? E dos nazistas não pode, sabe, sair coisa boa, como não pode sair dos caras de extrema direita, sabe? Coisa boa, como está acontecendo hoje na Palestina, bicho. Ontem foi falado, o Horta, no programa que ele tem, num podcast que ele tem com o Gustavo Conde às 17 horas, tá certo? No canal do Conde do Horta, entendeu? Os caras falaram, comentaram que hoje vai ter, né, a partir de hoje vai começar a vigorar, né, uma trégua entre as operações dos israelenses sionistas, tá certo? E o Hamas, e vai haver uma troca de reféns, certo? Sendo que os reféns israelenses são todos prisioneiros, bicho. Prisioneiros tiranizados, sabe? Lá pelas forças sionistas em Israel, sabe? E o povo de Israel não se importa com isso, é preciso dizer isso, sabe? Porque eles elegem forças de extrema direita, sabe? Hoje quem governa o parlamento de Israel é uma força de extrema direita, sabe? Força de extrema direita que é contra os dois estados, que é a favor do assentamento, da tomada, da desapropriação na marra, à base de armas, sabe? Das terras de palestinos hoje na Cisjordânia. E eles patrocinam também, sabe? E decidem, né, decidem, né, com essa vontade maligna, cega, insaciável, como diz Schopenhauer, sabe? Ali a sorte dos palestinos, sabe? Milhares, essas coisas nos hospitais que estão acontecendo, sabe? De crianças, de mulheres e adultos, sabe? Sendo ali, sabe? Jorrando sangue, sabe? Correndo para cima e para baixo, sabe? E sendo expulsados de suas terras, entendeu? Não dá para aceitar isso, sabe? Essa irracionalidade, como fala aí, né, o genial Schopenhauer, né? Porque agimos irracionalmente, tá certo? E o Descartes, em parte, dá uma dica para nós dessa situação aí, porque nós agimos irracionalmente, porque nós somos matéria, bicho, matéria, mesmo que seja uma matéria pensante, tá certo? Somos resistência, né? Somos resistência e pensante, entendeu? Corpo e mente, ele fez essa distinção aí, entendeu? Mas no fundo nós somos uma coisa só. A mente é no sentido de que nós temos essa parte aí, sabe, que permite essas vacilações aí chamadas, essas vacilações aí metafísicas, entendeu? Ideológicas, né? E que, sabe, nos escraviza, sabe? De repente, todos nós, aí, em pleno século XXI, somos arrebatados para o templo de Platão ali, sabe? Antes de Cristo, entendeu? E presos em cavernas, sabe? Presos em cavernas, sabe? E deixando de enxergar, sabe? Lembrando ali aquele personagem do filme Solomon Kane, certo? Quando ele num navio medonho atirando, acho que era contra ali a Turquia, sabe? Ele em inglês, sabe? E
um capitão inglês, um pirata, né, falando de bruxaria, dizendo que os tempos eram um tempo de bruxarias e de feitiços. E nós podemos dizer hoje tranquilamente que os nossos tempos hoje, sabe, nossos tempos hoje, pleno século XXI, é tempo de bruxaria, sabe, de feitiços, tempo de trevas. Tá certo? Porque agentes das trevas, sabe, que são os bolsonaristas aqui no Brasil e outras forças aí, sabe, que podemos dizer que vão buscar a essência do bolsonarismo, sabe, estão aí fazendo aí, né, a oposição ao governo, sabe, de turno que está aí tentando avançar um pouco no mundo civilizacional, sabe, e eles vêm aí fazendo o contraponto, sabe, e perseguindo retornos, retrocessos, né, assim, sabe, que desumanizam, retrocessos que desqualificam o ser humano, sabe, e que nos fazem voltar a 2.500 anos atrás. Bicho, é terrível isso, sabe, é terrível. Isso a respeito de Descartes foi que eu falei um pouquinho aí, tá certo? E teria alguma coisa aqui para falar, deixa-me ver de quem, eu estou pedindo aqui auxílio, né, aos universitários, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir esse celular. De quem eu puxei aqui. Caiu outra coisa aqui, sabe? Tinha nada a ver. Mas assim, tá certo? Era isso que eu queria comentar por hora, né? E falando, por que eu vou agora dizer que bandido do mundo, certo? O título deste vídeo vai ser Bandido do Mundo, porque hoje na Palestina opera, né, um Estado, uma nação não vou dizer porque o Breno Aldi me diz que os sionistas não são nação, tá certo? Eles querem ser, mas não são. Tá certo? Juridicamente eles querem ser, mas não são. Mas há um Estado nacional, achei a palavra, né? Há um Estado nacional hoje, ali, certo? No Mediterrâneo, na região ali da Palestina, certo? Que foi ali colocada em 48, certo? Para reunir, para dar um lar aos judeus, tá certo? Fundar ali Sião, lembrando que Sião, né, era o lugar onde havia o templo de Salomão, certo, que foi destruído pelos romanos, tá certo? E hoje há essa coisa metafísica, né, essa coisa de bruxaria, de feitiço, né, sendo trazida para os nossos tempos, sabe, para querer encarnar no mundo da realidade, sabe, da racionalidade, né, um mundo que não funciona, tá certo? Que não respeita, sabe, aí os avanços civilizacionais que nós tivemos até agora, sabe, e querem fazer prevalecer, sabe, uma situação, né, de mundo de violência. Nós temos hoje um Estado nacional guerreiro, tá certo? Como um Estado nacional guerreiro foi o Estado romano, como Estado nacional guerreiro foram Nabucodonosor no seu reino, tá certo? Como foi o faraó, certo? O pai de Ramsés, Ramsés I e Ramsés II no tempo de Moisés, tá certo? E ali já falei dos romanos, e hoje, sabe, as bolas inverteram. Quem foi Golias, sabe? Quem foi Golias, né? Hoje, quem foi Davi hoje se tornou Golias, tá certo? E que hoje agoniza, faz agonizar um povo, certo? Ali, seres humanos, né, que estão sendo assassinados, e que assim não tem o menor pudor, sabe, em manter em prisões, sabe. São mais de milhar de palestinos ali, de árabes, crianças inclusive, garotos e garotas. Tem uma garota que eu anotei o nome dela aqui, a Red Tamine, certo? Que foi uma garota de 12 anos levada às prisões, depois ela saiu, e com 15 anos, ela é da Cisjordânia, certo? Foi levada à prisão de novo, e me parece que ela está presa de novo pelo Estado de Israel, tá certo? E o fato é que não se justifica, sabe, essa mortandade, essa tirania, sabe? Essa coisa que aconteceu no final, sabe, de 45, ali durante 45, a partir de meado da década de 40, quando Hitler mandou confinar judeus e outros
e pessoas de outros grupos menores, tá certo? Ali, tipo, homossexuais, políticos, tá certo? E pessoas de doentes mentais, entendeu? E ali judeus também nesse meio aí, tá certo? E ali matou e assassinou, bicho. Hoje a coisa se repete da mesma maneira, de igual moeda com a igual moeda, entendeu? E essas pessoas não se mancam, rapaz, esses sionistas não se mancam, sabe? Não tem vergonha na cara, são uns cínicos, certo? E por isso eu digo, sabe, que hoje tem um Estado Nacional bandido, bandido do mundo, tá certo? Porque os bandidos são seres aí, como diz Schopenhauer, irracionais, certo? Seres aí brutos, certo? Seres que negam. Israel nega o Estado de Direito internacional, bicho. Está praticando crimes aí, sabe, contra a humanidade, sabe, de todos os tipos, sabe. Né? E ele não tem medo de ninguém, não teme ninguém, porque é acoitado pelos Estados Unidos e pela Europa, pelos países da Europa, a ver se pode, bicho. E por países asiáticos também, e não asiáticos, países aqui até da América do Sul, apoia, como agora esse Milei aí, ele vai visitar dois chefes de Estado, certo? O dos Estados Unidos, que não sei se vai receber, tá certo? Agora o de Israel com certeza vai, né? O Netanyahu é o chefe dos bandidos aí, é o chefe desse Estado bandido. Eu vou finalizar aqui meu vídeo com essa indignação, tá certo? E agradeço a quem puder dar um like aí, tá certo? Dá um like, se inscreve no canal, sabe? E compartilha também, sabe? Faz aí o que pode ser feito, né? Sem doer, tá certo? E paro por aqui, digo, meu nome é Ernest, tá certo? E o meu canal tem o nome de quem fala muito da Bom Dia Cavalo e a Éguas, tá certo? E cumpro assim, então, tá certo? Essa minha obrigação, né? E de estar hoje aqui com vocês nessa quarta-feira, dia 22 de novembro, indo para o final do penúltimo mês do ano, tá certo? Para logo mais ingressar em dezembro e 23 vai para as cucuis, tá bom? Bom dia, meu nome é Ernest.